Olá, boa noite, Santa Catarina. Já sabe, né? Vem, ó. Vem com a gente porque tem muita informação a partir de agora. Afinal de contas, está no ar. Sabe o quê? Tá na hora, Santa Catarina! Julinha, boa noite. Chegou, boa noite, Thiago Pires, boa noite para vocês aí de casa. Mais uma semana, mais uma segunda-feira começando com você. A gente pede licença para entrar no seu lar com as melhores informações do estado. Nós que vamos juntinhos aqui, ó, de segunda a sexta, das 18h30 às 19h30. Com todos os nossos repórteres, a nossa equipe, ter você aqui conosco nos engrandece demais. E hoje tem muita coisa para falar. Vocês aí de casa já devem estar acompanhando essa mudança de tempo. Muita chuva em algumas regiões, Thiaguinho, a gente já teve o impacto disso em algumas aqui de Santa Catarina. E a gente vai rodar o estado para você aí de casa se planejar, inclusive, para esta terça-feira. Não tem como não falar em chuva e por isso nossa equipe está espalhada pelo estado para você ficar bem informado. E que bom saber que você está aí do lado, viu? Obrigado por escolher o SCC SBT. Fique com a gente a partir de agora. Bora lá, Juliana? Bora lá, olha só. Uma forte chuva foi registrada na região do litoral norte na madrugada desta segunda-feira. Balneário Camboriú foi a cidade mais afetada. Diversos pontos de alagamento foram registrados, E a Thiaguinho. repórter Cris Pinheiro, é claro que vai mostrar tudo pra gente, pra você se manter bem informado. Olha só. De acordo com a Defesa Civil, em 12 horas choveu mais de 143 milímetros em Balneário Camboriú. As principais ocorrências aconteceram hoje pela manhã. Pelo menos 19 ruas ficaram alagadas, com registros, inclusive, na Avenida Atlântica. O acesso da Avenida Central para a Atlântica ficou interditado porque havia muita água na avenida. Na marginal da BR-101, este motociclista se arriscou na água. Motoristas também relatavam que ficaram no meio dos alagamentos e registraram a força da correnteza pela janela do carro. Outras avenidas, como Panorâmica, das Flores e a região da rodoviária, ainda estavam interditadas no início da tarde. Em Balneário Camboriú, as aulas da rede municipal foram suspensas hoje e retornam apenas amanhã. 2 abrigos estão preparados para receber pessoas que precisem sair de suas casas. O Centro Comunitário na Rua Itália, no bairro das Nações, e o Centro Comunitário no bairro da Barra. Agora, 12h06, choveu até o momento 140 milímetros. Há uma previsão de chuva persistente e volumosa até a madrugada desta terça-feira. Solicitamos a todos os moradores das áreas com histórico de alagamento que fiquem atentos, que vão monitorando suas áreas e, se começarem a alagar, que vão para áreas seguras. Solicitamos a toda a comunidade que acionem o 199 da Defesa Civil ou 153 da Guarda Municipal. A Defesa Civil está monitorando todas as áreas de Balneário Camboriú e estamos atentos aí com todos. Já aqui em Itajaí, o maior acumulado de chuva aconteceu entre a noite e a manhã desta segunda-feira. Em 1 hora foi registrado cerca de 50 milímetros de chuva. Nas últimas 24 horas, 90 milímetros. A Unidade Básica de Saúde Fazenda 2 sofreu com as fortes chuvas e precisou suspender o atendimento nesta segunda-feira. Deve retornar apenas nesta terça-feira, dia 7. Aqui na cidade também foram registrados pontos de alagamento, como aqui onde a gente está, na Avenida 7 de Setembro e também na Avenida Oswaldo Reis, que faz a ligação entre Itajaí e Balneário Camboriú. Vale destacar que a chuva persistente deve seguir até a madrugada desta terça-feira e a Defesa Civil solicita para que, em caso de urgência e emergência, você acione a Defesa Civil pelo 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193. Volto com você ao estúdio. Cris Pinheiro atualizando a gente sobre os principais impactos da chuva no litoral norte, mas vocês veem aqui que os nossos repórteres estão preparados para atualizar todas as regiões do estado, até porque a chuva se espalhou por Santa Catarina, né, Thiago? Verdade, aqui é assim, tá na hora de informação, tá na hora Santa Catarina e a gente já começa com a Cris, que vocês viram a reportagem agora, que ela trouxe já algumas informações do final de semana, de hoje principalmente, mas Cris, já vamos te chamar para conversa aqui, atualiza pra gente como é que tá a situação aí no litoral norte, informação é sua, vem daí.
Boa noite, Tiago, Júlia, a todos que nos acompanham aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Volto novamente com vocês ao estúdio. Gente, 143 milímetros de chuva em 12 horas em Balneário Camboriú, muita água num curto espaço de tempo. O município segue em estado amarelo de observação, com risco moderado para alagamentos. De acordo com as atualizações da Defesa Civil, foi registrada uma ocorrência de alagamento em uma residência no bairro Barra, nas ruas 916 e 1542. Houve queda de galhos, também foram identificados 4 pontos de alagamento nos bairros Nações, Barra, Pioneiros e na Avenida do Estado, próximo ao número 1000. A Defesa Civil realizou a análise de risco estrutural em 2 imóveis e na Rua Noruega, uma residência ficou destelhada e foi, claro, disponibilizada lona como medida emergencial. O Centro Comunitário da Rua Itália, no bairro das Nações, já está aberto, mas por enquanto sem nenhum desabrigado, graças a Deus. O Centro Comunitário do bairro Barra permanece aí em alerta para eventual ativação. Neste momento, apenas a Avenida Panorâmica segue com meia pista, a pista da esquerda está liberada e a Secretaria de Obras iniciou já na metade da tarde a limpeza nas ruas afetadas. A região mais afetada foi o bairro das Nações, uma cratera aberta na Rua Uganda já foi fechada. Na região sul também as equipes realizaram limpeza no bairro Barra e também Nova Esperança. De acordo com a Defesa Civil, como o diretor nos falou, a previsão de chuva segue persistente até a madrugada desta terça-feira. Emergência e urgência. A Defesa Civil solicita para você entrar em contato em Balneário Camboriú 199, Defesa Civil 153, BC Trânsito ou, claro, 193 do Corpo de Bombeiros. Mas antes de encerrar, Júlia, Tiago, eu falei também sobre a Unidade Básica de Saúde Fazenda 2 aqui em Itajaí, que voltaria amanhã, mas não vai retornar amanhã, não tem previsão. Os pacientes podem buscar outras unidades, como a outra do bairro Fazenda, do bairro Praia Brava ou Nossa Senhora das Graças, para onde foram encaminhados alguns dos servidores. Amanhã os técnicos vão avaliar as condições da estrutura desta unidade. As aulas por aqui continuam normalmente. Eu estou aguardando, Tiago, Júlia, a informação da assessoria da Prefeitura de Balneário Camboriú em relação às aulas de amanhã no município. Em 5, 10 minutos, ela me confirmou que vai me passar e eu me comprometo a passar aqui para a Juliana, para a Maria e para vocês informarem para os nossos telespectadores do Tá Na Hora Santa Catarina. Volto com vocês. Obrigado, Cris, trazendo informação para a gente lá do Litoral Norte. É isso, segue atualizando e, claro, mais informações, não só dessa região, no nosso portal SCC10. E a gente segue o giro, né, Júlia? Vamos seguir. Pessoal, vocês têm acompanhado, estão aqui com a gente, com os nossos repórteres. A gente vai direto para Blumenau, porque nesta segunda-feira foi um dia de limpeza e avaliação de estragos, porque a chuva dessa madrugada foi forte por lá, viu? Nathalie Oliveira também esperando a gente ao vivo para trazer mais informações. Boa noite, Nath. Boa noite, Júlia, Tiaguinho e a todos que nos assistem. Exatamente isso. O domingo de Páscoa aqui em Blumenau foi de bastante apreensão para diversos moradores. Isso porque um forte temporal, uma chuva torrencial que caiu ontem durante a tarde até o final da noite, que durou mais ou menos 5 horas, causou diversos estragos. Diversos, então, alagamentos foram registrados e deslizamentos de terra. Nas imagens é possível ver que ruas, principalmente ali do bairro Garcia, na região sul, viraram rios e aí muitos motoristas, porque foi tudo muito rápido, acabaram não conseguindo então retirar os seus veículos, acabaram então ficando ali com a força da água. E aí em bairros como a Itopavazinha, que aí fica mais para a região norte do município, foi a mais atingida e aí a água acabou invadindo casas e aí causando ainda mais danos materiais. Por sorte não houve nenhum abrigo foi aberto, né? Foi uma chuva que ali aconteceu
aconteceu durante 5 horas. E aí, para se ter uma ideia de quanto, né, esse volume de chuva foi alto, Júlio e Tiaguinho, foram mais de 145 milímetros de chuva, que aí choveu, então, como eu comentei, durante essas 5 horas, e isso é o esperado para todo o mês de abril. Então, a gente pode ter uma noção que realmente foi bastante chuva e causou, então, todos esses estragos. Agora, nessa segunda-feira à noite, claro que o cenário totalmente já é outro, não há nenhuma rua alagada, trânsito fluindo normalmente. Já nas primeiras horas dessa manhã de segunda-feira, as equipes da prefeitura também, então, foram até esses locais que foram mais atingidos, né? Então, fizeram ali a limpeza das vias, também retiraram a sujeira ali dos bueiros, que aí, então, causaram esses alagamentos. Mas a preocupação agora da Defesa Civil continua aqui em Blumenau em relação aos deslizamentos de terra. Isso porque agora o solo está encharcado. Hoje, durante o dia, algumas pessoas trabalharam, então, na limpeza para tirar a lama, o barro que fica depois das chuvas, mas também aconteceu um pouco de chuva, né, durante a tarde, ali no período da manhã também, uma chuva mais fraca aqui na cidade. O solo está encharcado, então a tendência, né, a preocupação, o risco de deslizamentos é alto, por isso que a Defesa Civil, o órgão, pede para que as pessoas fiquem atentas, principalmente aquelas que já moram em encostas, em morros, né, em áreas suscetíveis a isso, até porque aqui a cidade de Blumenau tem bastante disso, para que fique atento a qualquer sinal e aí acione imediatamente a Defesa Civil pelo 199 ou até pelo Corpo de Bombeiros Militar 193, e a gente também vai seguir acompanhando toda a situação aqui em Blumenau, como em todo o Vale do Itajaí. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. E, pessoal, eu acho que nunca é demais chamar atenção para o que a Nath falou agora, né? Não saiam de casa, não se ponham em risco, não coloquem a família de vocês em risco. A gente tem noticiado, Tiaguinho, uma série de situações que acontecem às vezes por negligência, né? Por se arriscar no meio de temporais, ou mesmo aquelas enchentes em que as ruas enchem, os carros tentam passar. A gente já noticiou cada tragédia. Então, esse cuidado com você mesmo, com a sua família, confie nas instituições de segurança, porque elas fazem diferença, né? Verdade, Júlia. A gente segue o giro por aqui, depois de ouvirmos aí a Litoral Norte, também em Blumenau. Agora a gente vai para a região de Joinville, porque em Balneário Barra do Sul, a prefeitura cancelou as aulas nessa segunda-feira. Isso por conta do grande volume de chuvas que atingiu ali a região. Em Joinville, a Defesa Civil também emitiu alerta para as próximas horas. Mas vamos deixar o Renato Santos chegar aqui com a gente para a conversa, para nos explicar o que tem de alerta por aí, o que tem de atualizações. Renato, o microfone é seu, a informação é sua e a gente quer saber o que tem de novidade por aí. Boa noite. Boa noite para você, Tiago, e também para a Júlia Matos e aos nossos telespectadores que estão agora ligados aqui na tela do SCC SBT. Olha, a chuva deu uma trégua, mas ainda está aquela chuvinha fraca, a gente chama de garoa, aqui na região de Joinville. E por causa dessa chuva intensa que cai aqui na nossa região desde a noite de ontem, a cidade de Balneário Barra do Sul, no nosso litoral, está em situação de alerta. Por lá, mais de 2.000 alunos foram orientados a ficarem em casa por causa dos alagamentos. A água da chuva, junto com a maré alta, atingiu mais de 129 ruas lá da cidade de Balneário Barra do Sul. Segundo informações que foram repassadas pela Defesa Civil para a nossa equipe, mais de 29 ocorrências foram atendidas desde o início da manhã. Uma pessoa ficou desalojada. 8 escolas foram afetadas por esses alagamentos lá na cidade de Balneário Barra do Sul. Nós conversamos com o Leonardo Pupo, que é o coordenador de Defesa Civil, que disse que está trabalhando para tentar reverter a situação e ajudar as famílias afetadas. E ele traz um pouco mais de detalhe desses alagamentos lá na cidade de Balneário Barra do Sul. Vamos acompanhar. E nós estamos aqui para passar um recado importante para vocês. Nós optamos por cancelar as aulas no período da tarde e no período noturno, porque entre a cautela e a omissão, nós escolhemos proteção para as nossas crianças e os nossos profissionais da educação. É uma medida de segurança, como a Val e o Ademar sempre falam, né? Melhor pecarmos pelo excesso de cuidado do que pela falta dele. E pensando nas nossas crianças e nossos profissionais, optamos nesse momento por cancelar as aulas, dadas as orientações meteorológicas do estado.
A cidade de Balneário Barra do Sul, que está em situação de emergência desde o ano passado. Desde a sua fundação, no dia 9 de janeiro de 1992, a cidade já decretou situação de emergência 15 vezes por causa de ressaca e 13 vezes por causa de erosão marítima. Ao todo, já foram 28 decretos relacionados a fenômenos naturais lá no município. Em Joinville, a Defesa Civil também decretou alerta no dia de hoje, em virtude dessa chuva constante que deve se intensificar já nas próximas horas. E segundo a Defesa Civil, há grande risco de alagamento, deslizamento de terra e até de destelhamento em virtude da ventania prevista para a noite e madrugada desta terça-feira. Nós conversamos com o meteorologista Peter Schauer, ele que traz mais detalhes sobre essa chuva que está presente em várias regiões do estado e que deve continuar até esta terça-feira. Vamos acompanhar. Essas nuvens carregadas, elas tiveram o suporte dinâmico de uma frente fria, de fraca intensidade, que acabou reforçando essas instabilidades, provocando chuvas muito fortes com alagamentos pontuais, enxurradas, deslizamento de terra, queda de barreira. O amanhecer também tem chance para ter alguma garoa nessas áreas aí de Joinville, Jaraguá do Sul, Xereder, Curupá. Em caso de emergência, você deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou ainda os bombeiros pelo 193. Retorno com vocês aí no estúdio. Obrigado, Renato. Obrigado pelos detalhes aí. Da mesma forma, a gente convida o pessoal aí para o nosso portal SCC10, que ali em tempo real tudo será atualizado, né, Júlia? É isso, Thiago. E com toda essa situação da chuva, nós fomos até a Defesa Civil do Estado para saber como é que fica o tempo nas próximas horas, nos próximos dias. Quem traz as atualizações agora para a gente ao vivo é a repórter Érica Garda. Érica, existe uma tensão em todo o estado. A gente sabe que terça-feira deve ser o limite, né, dessa chuva toda. Quarta-feira começa a melhorar, mas ainda assim são mais de 24 horas de tensão. Então, para quem está assistindo, como que a gente pode trazer os próximos dias direto da Defesa Civil? É com você. Oi, Júlia. Boa noite para ti, para o Thiago, para todos os nossos amigos de casa. E ainda a informação de uma frente fria que deve chegar nos próximos dias. Por isso a gente veio até o centro de monitoramento. Todas essas imagens que vocês veem atrás de mim, elas fazem parte desse centro aqui da Defesa Civil. E quem vai nos dar mais informações é a Nicole, ela que é meteorologista, trabalha aqui na Defesa Civil. Nicole, então, boa noite, obrigada por nos atender. A gente começou, está na hora de hoje, né, com os nossos colegas falando de Itajaí, Blumenau, Joinville, cidades que a gente teve uma grande quantidade de chuva, alguns estragos que foram registrados também. Qual é que é a previsão, né, para as próximas horas? O que os nossos telespectadores podem aguardar? Uma boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo, nós tivemos altos volumes de chuva registrados em algumas regiões aqui de Santa Catarina, então principalmente aqui no litoral, né? Alguns municípios registraram inclusive volumes aí acima de 100 milímetros em menos de 24 horas, então é um volume realmente bastante elevado, né? E por isso acaba causando esses estragos, então alagamentos, enxurradas, né? Nas próximas horas, essa condição de chuva mais persistente, ela continua. A gente já consegue visualizar isso aqui no monitoramento, a chuva ganhando força, e ela permanece ainda na noite de hoje e madrugada. Por isso que nós aqui da Defesa Civil temos um aviso, então, em nível de risco alto e muito alto para o litoral. Então, nas áreas em vermelho, aqui, Grande Florianópolis, Baixo Vale, ainda são áreas que inspiram bastante atenção até a madrugada de hoje. Amanhã, essa chuva mais contínua, ela perde força, mas a gente vai ter aí a atuação, então, de uma frente fria. Esse sistema, ele vai trazer temporais para todas as regiões aqui de Santa Catarina, e inclusive aqui no litoral, onde a gente já viu essas chuvas mais volumosas no dia de hoje. Então, amanhã a gente tem uma condição um pouco mais passageira e, inclusive, esses temporais podem vir aí com rajadas de vento, né? Então, um pouco diferente da condição que a gente vem observando hoje. E o tempo, ele só deve dar uma melhorada, ficar um pouco mais estável lá pela quarta-feira. Então, depois que esse sistema passa, a gente tem a entrada de uma massa de ar frio que deixa o tempo um pouco mais firme e provoca aí uma queda nas temperaturas.
Perfeito. E, Nicole, quais são as recomendações por parte da Defesa Civil? Porque a gente sabe que as pessoas precisam buscar um abrigo, um local seguro, né? Então, gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre isso. Perfeito, exatamente. A gente sempre reforça, né, que durante essas chuvas mais intensas, então que a população jamais atravesse vias alagadas, seja a pé, de carro, até em veículos maiores, porque a gente acaba subestimando a força da água, né, e até um veículo de grande porte pode vir a ser arrastado e provocar algum acidente. Então, realmente é muito importante que a população esteja atenta a isso. Aquela água, assim como ela sobe muito rápido, muitas vezes ali ela desce rápido também, então busca um local para aguardar e depois fazer então o tráfego seguro por aquela via. Além disso, também por conta desses temporais, né, que a gente deve ter no dia de amanhã, então não é só a condição de alagamentos e enxurradas, a gente tem também a questão de rajadas de vento. Então, a população que estiver na rua no momento dos temporais, realmente buscar um abrigo e que seja longe de árvores, postes, algum objeto que possa ser arremessado e também causar algum acidente. E se a população precisar de algum apoio por parte da Defesa Civil, também vai conseguir? Exatamente. Nesse caso, então, é importante ter os números ali de telefone, né? É 199 para a Defesa Civil, 193 para o Corpo de Bombeiros e também se manter atualizado dos nossos avisos e alertas. É importante fazer o cadastro, então, no sistema de SMS. Até isso que eu ia te comentar, Nicole, porque na sexta-feira passada eu lembro que vocês emitiram um alerta, né? Talvez seja outros alertas sejam emitidos nos próximos dias. O cidadão que ainda não recebe esses alertas, como é que ele pode fazer? É no próprio site da Defesa Civil? Como é que funciona? Na verdade, é só enviar um SMS para o número 40199 com o CEP da residência. Então, a partir disso, a pessoa já está cadastrada, não vai receber nenhuma mensagem de confirmação. Já está cadastrado e quando a gente emitir um alerta, o alerta laranja, então em nível de atenção, essa pessoa já recebe e quando for emitido um alerta em nível de risco muito alto, então o alerta vermelho é aquela mensagem que vai para o celular de todo mundo, independente de cadastro, que trava o celular, apita e chega a mensagem para todos. Perfeito, Nicole, obrigada pelas suas falas. Pessoal, a gente volta com vocês no estúdio, deixando esse alerta, então, para todos os moradores aqui de Santa Catarina. Obrigada, Érica, pelas informações, pela disponibilidade também da Defesa Civil. E você aí de casa também pode seguir acompanhando, porque a gente vai estar 24 horas com o portal SCC10, atualizando vocês aí de casa e, claro, trazendo dicas de segurança. É isso. Obrigado a todos os nossos repórteres que estão trazendo as informações e daqui a pouquinho eles retornam com outras. Com outras. Mas olha, já que a gente está falando sobre a questão do clima, do tempo, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esta terça-feira. Bora lá. Vamos nos atualizar, se preparar para essa terça-feira, porque ela começa com tempo fechado e chuva persistente no litoral e regiões próximas, especialmente na Grande Florianópolis e no Vale do Itajaí. Em alguns momentos, essa chuva pode ser intensa, com risco para alagamentos e enxurradas, por isso o alerta. Mas o cenário muda rápido ao longo do dia, viu? Com o avanço de uma frente fria, a instabilidade aumenta em toda Santa Catarina. A partir da tarde, há previsão de temporais com raios, vendavais, chuva intensa e não se descarta a ocorrência de tempestades severas de forma isolada. O risco é alto para transtornos como destelhamentos, quedas de árvore e danos na rede elétrica, principalmente no Grande Oeste e nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul. As temperaturas sobem um pouquinho e variam entre 25 e 30 graus, chegando a 34 graus no litoral sul. O vento ganha força também com rajadas que podem chegar a 80 km por hora e mar agitado, então fica um alerta também para os navegantes. Resumo, terça-feira de atenção máxima para o avanço do mau tempo em Santa Catarina. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Vem cá, olha só. Máxima de 29 graus nesta terça-feira aqui no oeste, extremo oeste de Santa Catarina. Vindo aqui para o Vale do Itajaí, máxima de 28 graus. A Serra Catarinense também deve chegar próxima dos 30 graus e chuva isolada por lá, confirmada também para o final do dia. Norte do estado entre 15 e 29 graus. Nossa Grande Florianópolis, parte litorânea, onde as tempestades, os temporais devem
ficar mais intensos no final do dia, chega a 28 graus de máxima e sul do estado chegando, olha só, a 34 graus. Essa parte do litoral próxima, em contato com o Rio Grande do Sul, é onde os temporais mais intensos, né, por mais tempo, devem ocorrer nessa terça-feira. Vocês aí de casa, por favor, em alerta sempre. As cidades mais pedidas, vocês aí de casa já sabem, estão com a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Aqui, ó, Chapecó com máxima de 26 graus. Nesta terça-feira, Lages, na Serra Catarinense, entre 17 e 22 graus. Blumenau chegando a 28 graus de máxima. Araranguá, entre 20 e 30 graus, também com chuva isolada garantida por lá. E Florianópolis, na Grande Florianópolis, nossa capital catarinense, entre 22 e 27 graus nesta terça-feira. Como sempre, a gente pede, claro, muito cuidado com você, com a sua família, com seus amigos. Se atualiza aqui com a gente junto com o portal SC10. Tiago Pires. É isso, Júlia. Agora, faltando 6 minutos para 7 horas da noite, um micro-ônibus tombou na BR-101, na Grande Florianópolis, na tarde desta segunda-feira. O acidente aconteceu no quilômetro 169, no sentido sul, e o veículo estava sem passageiros. O motorista teve apenas ferimentos leves e foi levado ao hospital. Segundo as informações da ocorrência, o tombamento aconteceu após o motorista perder o controle do micro-ônibus. As causas exatas não foram ainda oficialmente confirmadas, viu? A rodovia chegou a ficar interditada, mas ela foi liberada pouco tempo depois. São aí as imagens que vocês estão vendo. Agora, às 6h55, uma sequência de casos de violência contra a mulher foi registrada neste final de semana em Santa Catarina. Em diferentes regiões do estado, crimes de feminicídio e tentativas de feminicídio mobilizaram as forças de segurança. Vamos chamar o repórter Felipe Bastos, ele está ao vivo com a gente, é isso? E Chapecó, para atualizar todos os detalhes. Infelizmente, notícias que a gente não gostaria de dar, mas o jornalismo precisa disso. Felipe, com você, o microfone é seu, a informação é sua. Traz todas as atualizações para a gente aí. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite para a Júlia, para todo mundo que está acompanhando Tá Na Hora Santa Catarina. Infelizmente, na realidade, é a nossa realidade atualmente aqui no nosso estado, né, Tiago? Começando mais uma semana com pelo menos 3 ocorrências relacionadas a feminicídio. 2 dessas ocorrências aqui na região oeste do estado. Eu começo destacando a que aconteceu na noite deste domingo de Páscoa, no bairro Passo dos Fortes, aqui em Chapecó, onde uma mulher de 46 anos foi morta a facadas dentro de casa, viu? Ela foi identificada como Claudete Ramos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda no local dentro da própria residência. A Polícia Civil, ela já está investigando o caso. A gente procurou o delegado responsável, o delegado Rodrigo Moura. Até o momento, ele não passou mais detalhes sobre esse feminicídio, mas eu conversei agora há pouco com o Major Rafael Antônio da Silva, da Polícia Militar. Ele gravou um vídeo para a gente contando mais detalhes sobre este crime que movimentou as forças de segurança aqui em Chapecó na noite deste domingo. Vamos acompanhar. No local, no bairro Passo dos Fortes, em uma residência, a vítima de 45 anos, uma mulher, se encontrava já em situação bem crítica e com toda a casa revirada, com sinais de luta e aparentemente lesionada por golpes de faca. Foi acionado o SAMU para fazer o atendimento, prestar o socorro de urgência, o qual chegou ao local e constatou o óbito dessa vítima de 45 anos. O suspeito de ter cometido esse ato é o próprio companheiro da vítima, do qual não estava no local e, segundo relatos de vizinhos e pessoas testemunhas ao fato ocorrido, era recorrente à situação de brigas e desentendimentos entre o casal nessa residência. Pois é, esse caso então registrado na noite de domingo aqui em Chapecó, também aqui na região oeste do estado, uma mulher de 67 anos, ela foi assassinada no município de São Domingos neste fim de semana, mais especificamente ali no último sábado, após uma ação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Militar e resultou inclusive na prisão em flagrante do homem de 71 anos. Ele é suspeito de matar a própria esposa, de 67 anos, que foi encontrada morta dentro de casa, um detalhe, com sinais de estrangulamento. As causas também deste feminicídio já estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Mais um terceiro caso registrado agora na capital, Florianópolis. Um homem foi preso após confessar o assassinato de uma mulher na comunidade do Papaquara, no norte da ilha.
De acordo com a polícia militar, o suspeito foi localizado com a ajuda de moradores e apresentava lesões provocadas por agressões antes da chegada das equipes. Então, totalizando 3 casos de feminicídio em um curto espaço de tempo aí, né, entre o sábado e o domingo, ou seja, um fim de semana bastante violento aqui no nosso estado. Outro caso que merece destaque também, só que daí uma tentativa de feminicídio foi registrado na cidade de Biguaçu, na Grande Florianópolis. Uma mulher de 42 anos foi baleada pelo ex-companheiro e socorrida com vida. O homem fugiu, mas foi localizado e preso em flagrante pelas guarnições. Ele já tinha, inclusive, histórico. Casos, eles continuam acendendo um alerta extremamente importante aqui no nosso estado. A gente vai disponibilizar agora na tela os telefones para denúncias, porque esses números são extremamente importantes e extremamente necessários. O 180 ou também o tradicional 190 da Polícia Militar. Para encerrar, Thiago, a nossa participação, neste momento nós temos uma tela que foi feita agora há pouco pela nossa produção, trazendo números preocupantes dos casos de feminicídio aqui no nosso estado, viu? Neste curto espaço de tempo, aí de 1º de janeiro até o dia 6 de abril, só em 2026, 15 ocorrências, 15 feminicídios foram registrados aqui no nosso estado e esses dados foram divulgados, inclusive, pela Secretaria da Segurança Pública, Diretoria de Inteligência Estratégica. Neste mesmo período do ano passado, foram 10 casos, 2024, 21 casos e 2023, 17 casos. Ou seja, já temos 15 ocorrências relacionadas a feminicídio. Neste período, aí, um pouco mais de 4 meses, nos 4 primeiros meses do ano, alerta redobrado e a gente torce para que a gente não comece mais uma semana trazendo e noticiando esses tristes casos aqui no nosso estado. Thiago, devolvo para você no estúdio, meu amigo. Obrigado, Felipe. Que tristeza, né? Quantas famílias aí dilaceradas por conta dessas tragédias aí, né? É um crime bárbaro, absurdo, e que a gente torce realmente por justiça, né? Que seja feita o quanto antes. E a redução, é claro, desse número. Gostaríamos nós que trouxesse a tela aqui zerado, mas está cada vez mais difícil. Felipe, obrigado, viu, por todos os detalhes. 190 e 180, não deixe de denunciar, faça a sua parte. Meta a colher, meta o que for necessário. Agora, não deixe um vizinho, um primo, um parente, o que for. Soube de algo que está com a red flag, né, a bandeira vermelha acesa, o sinal de alerta, entre em contato, faça a denúncia. 190, 180, se meta. Todas as formas, se meta, para que a gente não traga notícias dessa forma, como a gente tem trazido tão frequentemente aqui, né? É triste. A gente segue por aqui, são 7h01 neste momento, agora você vai ver cenas que parecem filme, viu? 2 homens fugiram de uma abordagem policial e passaram por diversos bairros da cidade de Criciúma. Em um momento teve até disparo de arma de fogo no meio do trânsito. Agora você vai conferir todos os detalhes de como tudo aconteceu. Não é filme não, viu? É a realidade, é isso. Manuela Justino traz pra gente. Essa perseguição aconteceu na manhã de hoje e terminou no bairro Pinheirinho, mas começou no bairro Cidade Mineira Velha, quando a polícia teria feito uma abordagem a esse veículo com 2 pessoas. Eles não teriam obedecido a ordem de parada da polícia e aí começou essa perseguição. Começou no bairro Cidade Mineira Velha, passou pelo bairro Santa Augusta e terminou no bairro Pinheirinho. Como a gente vê em alta velocidade, andando na contramão, inclusive, pelo menos aí no vídeo aparece 5 viaturas da polícia. Até tem um momento que eles passam por dentro de um posto de gasolina que tem ali, colidem com um carro que estava estacionado na rua e logo depois, até para conter aí, na tentativa de parar essa perseguição, foi efetuado um disparo que pegou em um carro que estava no semáforo, então que não tinha nada a ver com a situação, tinha 2 pessoas dentro, mas felizmente ninguém ficou ferido. Apesar de toda essa situação, de todo o transtorno, até porque ali no bairro Pinheirinho, a Avenida Centenário é um dos trechos mais movimentados de Criciúma, né? Na parte da manhã muita gente está indo trabalhar, apesar de toda essa situação, ninguém ficou ferido, a polícia acabou então prendendo, né, essas 2 pessoas. Ainda não foi divulgado qual seria o motivo ou mais informações sobre o que teria acontecido nessa situação, mas eles foram encaminhados pela polícia à delegacia. Volto com vocês aí no estúdio. Agora, 7h03, nós já estamos recebendo aqui o nosso comentarista político, Piara Bosque. Tudo bem, Piara? Como é que tá? Boa noite, seja bem-vindo. Porque a Carmen Zanotto, atual prefeita de Lages, assumiu a presidência do Partido Republicanos. E aí, Piara, como é que você enxerga essa movimentação a partir de hoje em Santa Catarina, com essa notícia e com tantas outras?
Então, Tiaguinho, o fim da janela, né, a gente observando quem saiu bem, quem não saiu tão bem. E o Republicanos, que é o partido B do governador Jorginho Melo, né, o governador Jorginho Melo é do PL, obviamente, a gente sabe disso, mas ele ajudou muito fortemente a construir o Republicanos. E o Republicanos comemorou, porque trouxe o deputado federal, Giovânia de Sá, trouxe o deputado estadual, o Lucas Neves, mas também construiu uma nominata muito interessante para as eleições desse ano. A meta do partido é eleger 5 estaduais e 2 deputados federais. E hoje foi uma celebração disso, porque foi o dia em que o Jorge Guetem, que era presidente estadual do partido, escolhido por Jorginho Melo para essa missão, na época ele era deputado federal, eleito pelo PL, ele teve autorização para trocar de partido para construir o Republicano de Santa Catarina, que não tinha deputado federal. E aí, agora ele passa esse bastão para a prefeita Carmen Zanotto, que é uma das pessoas que o governador Jorginho Melo articulou para que fosse para o Republicanos, ela que era do Cidadania, se elegeu prefeita de Lages pela Cidadania. E aí hoje foi tem até as imagens, foi a troca de assinatura, confirmando que ela assume a presidência do partido. O Jorge Guetem vai poder tocar a sua tentativa de reeleição, ele é pré-candidato à reeleição de deputado federal, com outros nomes, né? O ex-prefeito Fabrício Oliveira estava lá no evento hoje, o ex-deputado estadual Jean Kuhlmann, diversos nomes que se juntaram nesse projeto do Republicanos, que é o partido satélite do governador Jorginho Melo e que continua assim agora nas mãos de Carmen Zanotto, que não disputa as eleições desse ano, continua em Lages, então vai poder fazer a condução de forma equidistante, sem ninguém dizer que está puxando a sardinha para a brasa dela. Tem podcast hoje, não tem? Daqui a pouquinho, já ia acompanha lá no YouTube do SCC SBT. Fábio Choquete, presidente estadual do União Brasil, que está atrelado por federação ao Progressistas, então os destinos dos 2 partidos vão ficar com João Rodrigues, vão ficar com Jorginho Melo e também o Fábio Lima. O Fábio Lima é jornalista, participa de campanhas eleitorais, vai ser uma boa conversa sobre esse fim de janela e como que o Choquete preparou a União Brasil para essa eleição agora que se avizinha. Convido todo mundo para participar, para mandar as perguntas ao vivo, 8h30 agora no YouTube. É isso, não é só assistir, é participar, né? Exato. Que é o mais importante. O pessoal pode fazer a sua pergunta que o Piara vai estar lá respondendo, né, Piara? Vou levar as perguntas para eles também. Exatamente, respondendo e levando as perguntas para ele, com certeza. É daqui a pouquinho. Até mais. Tchau, amanhã volta, né? Por favor. Tô aí sempre. Mas com certeza. Grande o Piara Bosque, tem mais ele no nosso portal SCC10. E agora sabe o que tem mais no SCC SBT? Conte pra mim, Thiago. Pois então, daqui uma semana, Julinha, tem a estreia de uma novela que fez o maior sucesso no México, inclusive nos Estados Unidos. É isso, Domênica Monteiro, inédita no Brasil. É a novela que conta a história de uma mulher que é abandonada no altar pelo noivo num golpe, pela prima invejosa. Olha só, essas coisas são boas, Essa né? história ela já vai pega prender a atenção da gente, Tenho né? certeza. E ela muda completamente depois dessa grande decepção. É um novelão, todo mundo vai estar ligado, né, Julinha? É isso mesmo. A gente convida vocês a assistirem. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho tem mais notícias de toda Santa Catarina. Enquanto isso, um trecho para você aí de casa desse novelão. Vamos ver. Angelique Boyer é Domênica Monteiro, a nova novela das noites do SBT. Estamos de volta com Tá Na Hora Santa Catarina e hoje é dia de quê, Julia? Tem Tá Na Hora de Correr. Vinheta! Pessoal, promessa é dívida e eu não esqueci, viu? A Kênia trouxe pra gente no último episódio. E se você aí de casa ficou na dúvida na hora de escolher o tênis ideal pra corrida, calma, porque você não tá sozinho, né, Thiago? Pois é. E olha só, será que a viseira ajuda mesmo? Óculos faz a diferença? E relógio, é necessidade? No Tá Na Hora de Correr de hoje, a gente descomplica tudo isso pra você, separa o mito de verdade e, claro, te ajuda com as maiores dicas sobre o tênis, o melhor pra corrida. Bora lá? Há 2 semanas atrás, um novo desafio foi lançado e você de casa também quer saber qual o melhor tênis para corrida. Quais são os mitos e verdades por trás da escolha do tênis? Quem me chamou a atenção foi a Kênia. Você lembra da Kênia? Obedeçam, né? Alunos, obedeçam a planilha, porque ela é importante, ela tem um sentido. Ela estava lá comigo na academia, me ajudou a falar sobre planilha de treino, sobre planejamento. Pois bem, vou alugá-la mais um pouquinho. Chamei ela de novo, Kênia.
muito obrigada pela tua disponibilidade. Você chamou atenção com relação ao meu tênis, porque ele estava muito pesado. Pois hoje, pessoal, olha só, eu vim com um mais levinho. Mas, pelo olhar da Kênia, acho que não foi a melhor escolha, né? Conta pra mim, Kênia. Oi, Júlia. Então, hoje a Júlia trocou o tênis, a gente tentou uma outra opção, mas não é a melhor ainda. O tênis da Júlia, ele tá muito plano. A gente tem um tênis que é o queridinho agora do momento. Eu vou tirar o meu, tá? Pra vocês darem uma olhada. Por favor. Esse tênis é um tênis... O meu é bem colorido porque eu gosto, mas ele é um tênis macio, leve, e ele tem essa ondulação aqui, que é justamente anatômica para a corrida. Então, assim, um tênis muito plano não funciona, ele não dá muito certo. O ideal é um tênis leve e que seja fofinho, vamos dizer assim, né? Na hora de escolher o tênis, Kênia, muitas pessoas mandaram mensagem falando que eles vão, claro, pelo conforto, pela leveza, mas também pelo preço. Como é que é hoje no mercado da corrida? Então, a gente hoje vai encontrar no mercado tênis de R$2.000 a R$200. A gente não precisa focar em marca, mas a gente precisa focar realmente em conforto e algumas qualidades, que é o tênis ser leve. Ele tem que ter garrinha, ele não pode ser muito liso, ele não pode ser muito plano. Então, tu pode hoje achar um tênis de R$200 que te atenda. E essa curvatura, essa leveza, para o pessoal de casa entender, diz muito sobre a nossa saúde, correto? Com relação à lesão, à nossa pisada. Explica mais pra gente. Isso. Então, assim, hoje um tênis plano, ele vai te atrapalhar toda a parte de sustentação. Porque a gente vai fazer a corrida e aí a primeira a sofrer vai ser a lombar. Pessoas às vezes fazem caminhadas com aqueles modelos assim, All Star, o Vans, que está na moda. Não é legal, porque ele é um tênis plano. Ele é parecido com esse estilo que a Júlia tá hoje, que é um tênis plano. Ele é um tênis de passeio que a gente fala, ele não é um tênis de exercício. E pela tua experiência, Kênia, com os teus, com aqueles que também te contratam para corridas, para treinos, eles também costumam errar também pelo visual? Sim, aí pega um tênis que é muito... ele é caríssimo, ele foi muito caro. Ele tem muitos acessórios. É isso, pessoal. A frase é, sabe o que tá na moda? É ter saúde. É caminhar bem, né? Não ter uma lesão no final do dia. Isso tá na moda. E, Kênia, eu quero, claro, que tu me conte um pouquinho sobre os tênis que tu trouxe hoje para mostrar pra gente. Aqueles que estão proibidos, os que não são indicados, eles não são indicados por quê? Qual que é a ideia? Tem um tênis de crossfit ali também. O tênis de crossfit, por exemplo, ele é muito pesado, né? Para uma corrida longa. E os tênis planos ali, que são parecidos com o teu, ele não tem nenhum tipo de amortecimento. Então, a ideia é eliminar esses tênis, né? Esse tênis é um tênis de passeio. Quando vocês forem passear, botem eles para o passeio do dia. Mas, no caso de uma corrida, uma caminhada um pouquinho mais longa, usem um tênis que tenha um pouquinho de amortecimento, como os da ponta. Perfeito. E aqueles que são os mais indicados são os com curvatura e os mais leves. Para o pessoal de casa, eu vou repetindo, Kênia, porque eles vão anotando. O cérebro vai anotando junto com a gente. Curvatura e leveza. Ótimo, isso aí. Eu queria falar sobre um outro acessório que é importante, que é a viseira. Às vezes as pessoas começam, vamos comprar um óculos, vamos comprar isso, aquilo. Às vezes a viseira é um dos acessórios mais baratinhos e também vai dar um upgrade muito legal na corrida. A viseira, ela é tão boa para chuva quanto para o sol. Perfeito. E o relógio, Kênia, ele pode me atrapalhar? Porque às vezes a gente tenta controlar o treino por conta do relógio, mas também faz com que a gente tenha atenção muito grande com relação aos limites, né? Vou ultrapassar. Isso é bom? Até onde não é bom? Então, o relógio, assim, se não tem condições de comprar um smartwatch, assim, que é um relógio que faz um acompanhamento melhor, a gente pode ter um relógio simples e pode acionar uma simples caminhada para começar. E aí, como a gente tinha falado no último encontro, né? Bota ali, marca 2 minutos caminhando, 1 minuto correndo, e aí vai fazendo essa variação. Se a pessoa não tem relógio, ela pode fazer as marcações pelo poste, ou vou caminhar de uma banquinha até a outra, nesse caso aqui da beira-mar, né? E, Kênia, eu vou te contar, tá? A gente tem falado tanto de saúde mental que realmente, às vezes, não utilizar relógio é se sentir mais livre, né? Não estar preso nem ao celular, nem a nenhum tipo de objetivo. É só você e você mesmo, junto com a sua caminhada, junto com a sua corrida, e a sua mente também faz bem, né? Sim, é bom. Às vezes a gente tem uma máxima que diz, né, que a corrida não é só pace.
Então, a corrida, às vezes, é um momento que tu vai pensar na vida, que tu quer te distrair, tu quer esvaziar a cabeça. Então, aqueles dias que tu precisa esvaziar a cabeça, tira os eletrônicos e caminha. Caminha de uma ponta a outra, limita ali um espaço X e dá a tua caminhada tranquila com o teu tênis correto. Perfeito. E agora, claro, eu vou corrigir o meu erro, vou provar os tênis que a Kênia trouxe pra gente pra sentir a diferença na corrida. Bora lá? Ótimo, vamos dar uma olhada. Treino feito, tênis testado. Kênia, vou te falar. Com certeza a leveza ficou clara pra mim. Esse tênis muito mais leve pra correr. E pra vocês de casa entenderem, eu não senti como se eu estivesse correndo descalço. Mas muito próximo disso. Acho que pela leveza e por essa curvatura realmente. Corri bem? Você achou que tá dando certo? O fôlego tá bom? Tá ótimo. E Júlia, é essa sensação que a gente precisa ter com o tênis que tem o amortecimento, né? É uma sensação de leveza que não pesa, assim. Então, tu não vai ter um calinho, não vai machucar, não vai... ou a longa distância ou a curta distância não vai incomodar o pé. Essa é a ideia, então, check. E vou te contar, mesmo sem meia, funcionou, Kênia. Deu certo, Não é comum a gente não usar a meia, porque o pé começa a transpirar, né? Então, assim, a ideia é a gente sempre usar uma meia de algodão ou uma meia de poliéster ali que possa absorver o suor do pé. Pronto, o pessoal de casa já tá achando que eu tenho chulé. Não é assim, pessoal. Eu sou uma dama. Continua, Kênia. Isso. Então, assim, mas não tem problema eventualmente, até porque o tecido do tênis absorve, né? Uma corrida curta, uma emergência, sem a meia, vai dar tudo certo. E vou dizer outra dica que eu deixo pra vocês é correr num lugar como esse, lindo, num solzão com esse ventinho gostoso. Tá chegando o outono e dá pra correr na rua também, né, Kênia? Dá. Eu acho que é a melhor opção. Agora que o outono tá entrando, a gente vai ter temperaturas mais amenas. Então, não precisa ir tão 6 da manhã. Eu acho que até umas 8, 9 a gente vai conseguir manter um treininho efetivo. Coisa mais linda. Eu vou voltar agora, claro, pro estúdio, que eu vou estar lá esperando para falar sobre essa experiência e já contar para vocês quais serão os próximos episódios do Tá Na Hora de Correr. Obrigada, Kênia. Obrigadão. Quero correr com você sempre. Obrigada. Bons treinos. Vamos juntos. Bons treinos. Vamos juntas. Tô gostando de ver, hein? Pessoal perguntando no meu ouvido se você provou os tênis sem meia. Gente, poxa vida, cada um tem seu jeitinho. Vocês têm que me amar desse jeitinho também. Chulezinho depois. Na próxima, ué. Ah, Thiago! Vamos seguir, então eu quero saber só se você tá preparada pra correr, porque eu sei que tu tem uma maratona pela frente aí. Meu Deus, o pessoal vai me acompanhar, tenho certeza que vai me acompanhar e vai me dar a força emocional, que é o que eu preciso agora para a corrida de verdade que virá. Conte comigo. E eu e Júlia, e amanhã é dia da Champions League aqui na tela do SCC SBT. São as quartas de final do campeonato e tudo isso às 16 horas. E é um jogaço, hein? É verdade. Quem é que vem jogar aí? Quem é que vai jogar aí? Nos ajuda. Real Madrid e Bayern, é isso? É isso. Bayern de Munique. Real Madrid e Bayern de Munique. É emoção pura. E a gente encontra, é claro, logo daqui no Tá Na Hora Santa Catarina com o resumo de toda a partida. Você já sabe, né? Começou o jogo, terminou o jogo, a gente entra falando sobre o jogo. Então fica aqui com a gente, viu? A gente vai estar aqui, na redação também acompanhando para trazer os maiores detalhes para vocês. Vamos agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho, vocês aí de casa não podem esquecer. Na próxima segunda-feira tem a estreia de Domênica Monteiro, às 8h45 da noite. Vai ser logo após o SBT Brasil. Um novelão envolvente que vai conquistar você. Vamos rodar um trechinho do intervalo? Vamos sim, daqui a pouquinho a gente volta. Angelique Boyer é Domênica Monteiro, a nova novela das noites do SBT. É rapidinho, a gente já tá de volta. E pessoal, vocês já conhecem a Bet do Milhão? Pois então, a Bet do Milhão é uma plataforma totalmente regulamentada, pensada para quem gosta de emoção, mas não abre mão da segurança. Olha só esse recadinho especial da Priscila Rufino.
A Bet do Milhão segue trazendo novidades, tudo de um jeito simples e seguro. Aqui você navega fácil, encontra tudo organizado e conta com suporte direto no site. A plataforma tem verificação de idade, ferramentas de segurança e tudo pensado para uma experiência responsável. É só entrar, conhecer e explorar do seu jeito. Todas as informações você encontra em milhão.bet.br. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos. Joguem com responsabilidade e vem pra cá, vem pra cá. É isso aí, Pri. Então não fica de fora dessa. Acesse milhão.bet.br e, claro, vem se divertir. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos, sinônimo de tradição e confiança. Joguem com responsabilidade e, claro, vem pra cá, vem pra cá. E a gente segue por aqui porque, Júlia, olha, passou rápido. Há exatamente um ano, um acidente com uma carreta carregada de combustível parava completamente a BR-101, né? Lá no Morro dos Cavalos, você de casa deve ter acompanhado com a gente esse trecho de Palhoça, que já é um ponto de bastante movimento, né? O fogo se espalhou, veículos foram destruídos e muita gente sentiu na prática o tamanho do problema. E, Júlia, de lá para cá, promessas foram feitas. Mas o que realmente mudou, Júlia? Vocês vão ver agora na reportagem de Kaique Guede e Erionto Júnior. As imagens do dia 6 de abril de 2025 ainda impressionam. O incêndio que parou Santa Catarina serviu de alerta. Não vai, irmão, não vai! Mais uma vez, o tamanho do problema no Morro dos Cavalos foi escancarado. Nove meses depois de mais uma ocorrência grave, o governo federal parecia dar sinais de uma solução. Serão 2 túneis, um em cada sentido, túneis adequados, inclusive, para os investimentos vindouros da rodovia, para que ele não signifique no futuro próximo um estrangulamento novamente. A promessa feita em janeiro deste ano pelo então ministro dos Transportes, Renan Filho, aconteceu em meio às negociações para ajustes no contrato com a empresa que administra o trecho da BR-101. Mas a chamada repactuação contratual, que possibilitaria obras como os túneis no Morro dos Cavalos, não avançou e foi encerrada em março. A equipe do SCC procurou o Ministério dos Transportes, agora comandado por Jorge Santoro, mas não teve retorno. Em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou que a construção dos túneis é considerada uma intervenção adicional no contrato de concessão e está em análise técnica. Entre as alternativas em estudo está a possibilidade de reestruturação contratual para viabilizar a obra, incluindo eventual transferência do trecho para outra concessionária. Quanto ao repasse de recursos federais, não há, neste momento, previsão de aportes diretos à concessionária. A Artérias, responsável pelo trecho, afirma que a possibilidade de transferência da concessão é discutida e analisada na ANTT. Nem Artérias, nem a ANTT informaram prazos. Na última pesquisa da CNT, aponta que as rodovias federais em Santa Catarina, 68% dessas rodovias estão na condição regular, ruim ou péssima. E essa condição acaba imputando também um aumento no custo operacional de manutenção, seja de pneu, seja de suspensão, seja de mais componentes mecânicos, na ordem de 30% a 33%. Ou seja, o transporte rodoviário de cargas depende diretamente da qualidade da infraestrutura rodoviária para gerar o abastecimento logístico do país. O governo de Santa Catarina apresentou ao Ministério dos Transportes uma proposta para o trecho do Morro dos Cavalos. O projeto estadual previa um contorno viário em sistema binário como alternativa ao traçado atual da BR-101. No entanto, o Ministério dos Transportes descartou essa ideia e anunciou os 2 túneis. Nós temos com determinação, o Fórum, o governo do Estado, a imprensa, as forças vivas de Santa Catarina, temos que priorizar a obtenção dessas 2 respostas.
o próximo passo na questão da BR-101 Norte e a liberação da decisão para transformá-la em ações práticas a respeito dos túneis do Morro dos Cavalos. Um ano depois do acidente, o cenário por aqui é quase o mesmo. Melhorias existem, como reforço na sinalização, mas são pontuais. O problema, de fato, que é estrutural, continua sem solução. Olha só, 2 pistas, 4 faixas e nenhum acostamento. A principal ligação do sul catarinense e do Rio Grande do Sul com todo o resto do país é sinônimo de risco e incerteza. Agora o trânsito está fluindo, mas até quando? Em 100% das ocorrências, mesmo que seja apenas um veículo quebrado, há registro de grandes congestionamentos devido ao estreitamento da pista. Há pouco espaço para a chegada das equipes e para o trabalho de socorro, como ambulâncias, viaturas policiais ou guinchos. Por isso, um acidente nessa região demora de 3 a 4 vezes mais tempo para ser atendido e finalizado do que o mesmo acidente em outra região da BR-101. Não há nenhuma via alternativa asfaltada ali por perto, como uma rodovia estadual ou municipal. Aqui no Morro dos Cavalos, meu carro está lá no meio do fogo. O mínimo que se espera quando tragédias acontecem é que o poder público faça alguma coisa. Não coisas pequenas, mas que realmente mude de fato para aprender com os erros. E até agora, a gente não viu nada por aqui. A gente segue acompanhando. Você que acompanhou com a gente a questão dos temporais, tivemos agora um boletim da chuva atualizado, direto de Balneário Camboriú, porque a Prefeitura atualizou aqui pra gente que, por meio da Secretaria de Educação, as aulas seguem normais em todas as unidades de ensino, nos períodos matutino e vespertino, com exceção do SEM Taquaras e do NEI Odácia Tereza Damásio, que funcionarão apenas no período vespertino. Fica esse alerta para você aí de casa. Atualizações direto da Cris Pinheiro lá em Balneário. Pô, e nós vamos embora. Claro, amanhã tem mais. 6h30, encontro marcado com você aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Tchau, tchau.